Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus mais uma vez me abençoe e ilumine para que aqui eu não cometa nenhuma injustiça. Nós estamos recebendo nos estúdios essa noite aqui da Rede Cidade o bispo diocesano D. José Mário Estria, da cidade do Rio Grande. E nós vamos conversar sobre diversos assuntos, principalmente por essa polêmica que envolve o segundo turno das eleições presidenciais. Boa noite, Dom José. Boa noite a todos os telespectadores da TV Rio Grande. É um prazer novamente, Coronel Augusto César, conversar nesse teu programa. Dom José, primeiramente gostaria de saber o seguinte: como é que está a sua diocese? Como é que está o seu rebanho? Ou a nossa diocese. A nossa diocese. Ora, nós tivemos agora, essa semana, dia 10, a Romaria 36ª já de Nossa Senhora de Fátima, que foi extraordinária. A devoção que cresce cada ano, o número de participantes, e esse ano tinha como tema a solidariedade. Com Maria, solidários na caridade. É o grande desafio que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aliás, Jesus disse: quando chegar no reino dos céus, não seremos perguntados se rezamos muito ou se observamos aquele ou outro mandamento, mas seremos perguntados se olhamos para o nosso próximo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, preso e me vestiste. E Fátima tem tudo a ver com a cidade do Rio Grande. É uma cidade com forte colonização portuguesa, e Nossa Senhora de Fátima é padroeira de Portugal, né? É por isso que a titular da Romaria acabou sendo Nossa Senhora de Fátima, por causa desta forte tradição portuguesa. E nós estamos contentes, porque era inicialmente no dia de Nossa Senhora Aparecida. E muitos queriam que fosse Nossa Senhora Aparecida titular. Mas, em vista desta forte presença de Portugal no meio de nós, foi escolhido Dom Frederico e o grupo de leigos Nossa Senhora de Fátima. Agora, eu sempre digo, o coronel, que mas o padroeiro da diocese é São Pedro. Ele que tem as chaves do reino dos céus. Ele, o primeiro chefe da igreja que Jesus escolheu para confirmar os irmãos na fé. Agora, bispo, aqui eu nunca falo, não é para a gente fazer propaganda pessoal, mas eu achei interessante até conversar com o senhor, que quando eu comandei aqui o quartel do Exército, era o padre Gianni da Catedral de São Pedro, e eu fiz ali no quartel do Exército, na Praça do Quartel, eu fiz um presépio crioulo. Não sei se o senhor se lembra, que eu botei ali a Nossa Senhora com prenda, e o São José piochado, e era um galpão crioulo, na verdade, a manjedoura. E o padre Gianni até pediu para mim um apoio, nós acabamos fazendo um presépio para ele também, ali no eucalipto, em frente à catedral. E eu estava lendo as notícias da Zero Hora, um tempo atrás, e vi que o padre Rafael, que é o novo paróquio da Catedral de São Pedro, que substituiu o padre Gianni, ele está rezando missa crioula, né? E como é que o senhor vê essa novidade aqui na cidade? Olha, isto desde o cardeal Dom Vicente Scherer, que oficializou, aprovou a missa elaborada, é o roteiro da missa, porque a missa é a mesma por toda parte, mas o roteiro elaborado pelo padre Potrilho, Paulo Aripe, de Uruguaiana, que já é falecido. E é uma forma de marcar presença no mundo tradicionalista gaúcho. Muito bonita, aliás. É preciso ter em conta algumas coisas e que ela vai se aperfeiçoando. Eu estou querendo até trazer o padre Rafael aqui, mas ele está, por enquanto, com um problema. Acho que ele tem um curso que ele faz às segundas-feiras e ele não está podendo vir, né? Já está ficando com a agenda cheia, né? É verdade. Daqui a pouco vai ser um novo Marcelo Rossi aqui na cidade do Rio Grande. Então, eu pretendo... Ele toca violão, mas ele não é muito bom cantor, né? E aí ele tem uma particularidade, o pai dele é carioca, né? Da minha terra. Mas Bispo, vamos conversar agora um assunto que está muito em voga, está na pauta diária. Nós estamos aí para o segundo turno das eleições. Nós temos dois candidatos, um do PSDB, o José Serra, e a candidata do PT, a
Dilma Rousseff. E não sei o que está acontecendo, mas foi trazida à pauta, à tona, muitos valores cristãos. Está se falando muito da questão religiosidade, questão do aborto, questão do casamento homoafetivo, e aí está sendo explorado esse tema da religiosidade da religião. E eu tenho visto a manifestação de diversos padres da Igreja Católica, bispos da Igreja Católica, e também das igrejas evangélicas nessa questão, virou uma questão religiosa, vamos dizer assim, em termos de falando. Como é que o senhor vê essa volta dos valores cristãos envolvendo a política nacional, principalmente nesse momento decisivo do segundo turno das eleições presidenciais? Ora, eu vejo de forma assim positiva o debate sobre a questão do aborto, porque é uma questão muito séria. No entanto, é bom esclarecer que antes de ser uma questão religiosa do Evangelho de Cristo, é uma questão humana. Não matar é um dos mandamentos da lei natural. Então, não se pode matar, a não ser em legítima defesa. Mas a vida, sobretudo a vida humana, ela está acima de qualquer circunstância. E nunca ela pode ser permitida ou legalizada. Então, isto é bom deixar assim bem claro. E eu acho que alguns colocam, e o debate, eu acho que já está esclarecendo, mesmo da parte da Igreja Católica, também de evangélicos, alguns pastores estão se manifestando, têm até o direito, só que não podem, em conjunto, querer, digamos assim, querer que os outros todos aprovem essa posição. A Igreja Católica no Brasil, ela não assume nenhum candidato. Ela não proíbe também votar em nenhum candidato. Isso foi falsamente explorado. Então, não se pode dizer isso. Pela internet, outras pessoas dizem que a CNBB proibiu votar em determinado candidato. Isto não é verdade. Quem pode se manifestar em nome da CNBB é unicamente a Assembleia Geral dos Bispos, o Conselho Permanente. Nós nos vamos reunir semana que vem em Brasília, certamente virá à tona essa questão, e a presidência da CNBB. Cada bispo em sua diocese, ele é responsável pela orientação do seu rebanho. Agora, eu acho que não é conveniente. Por exemplo, eu, na diocese, orientar o voto de cabresto, eu diria. Dizer às pessoas que votem em determinado candidato ou deixem de votar em determinada candidata. Porque cada eleitor, ele deve discernir o seu voto conforme a sua consciência. O que sim, nós temos, como tu falavas, é preciso defender a vida como valor supremo humano e como valor cristão. Então, nesse sentido, o debate é positivo, só que há também uma campanha mal conduzida, até caluniosa, como querendo dizer que há uma pessoa que é a favor da morte de crianças, e a questão do aborto no Brasil nem depende do presidente da República, né? Depende do Congresso Nacional. Então, claro, o presidente da República tem muita influência, muita força, e ele é o primeiro que deve responder diante de Deus, da sua consciência e diante do povo, em defender a vida em todas as circunstâncias. Depois há uma outra questão, e aí eu concluo essa minha colocação. Muitos falam
que a igreja deve defender a vida só da criança no ventre materno. É fundamental. Tivemos a Semana da Vida. Mas a igreja, ela deve defender a vida em qualquer circunstância. Contra a escravidão, contra a pena de morte. A igreja deve defender a vida para que haja comida na mesa, haja educação. Né? Porque a vida ela é vilipendiada de muitas formas. Pela droga, as pessoas estão destruindo a vida humana. Estão se matando muitos dos nossos jovens. Então, nós precisamos, através do álcool, da bebida exagerada, do trânsito. Então, eu acho uma hipocrisia a gente defender unicamente a questão da luta contra o aborto. Nós temos que defender a vida em todas as circunstâncias. Por isso que Jesus disse, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. A igreja é a favor da vida, desde a concepção até a morte natural. Mas também é preciso que a família tenha casa digna para morar, tenha salário justo. Né? Não seja escravizado, como ainda, infelizmente, no Brasil há trabalho escravo. Né? O meio ambiente é depredado. Então, eu acho que a campanha eleitoral nesse segundo turno, por isso foi até bom que aconteceu o segundo turno, porque uma série de questões, o coronel, vão ter que ser esclarecidas. Inclusive com um detalhamento melhor dos projetos de governo, porque nós temos praticamente duas propostas na mesa agora, nesse segundo turno. Veja, que não basta simplesmente reduzir a questão, o governo a uma questão, porque é preciso lutar para que todos os pobres nesse Brasil tenham voz e vez. Bispo, eu acho que essa polêmica foi criada porque o PNDH3, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi barrado, foi lançado pelo governo, mas foi barrado, está em stand-by, está esperando alguma manifestação, ali prevê claramente a discriminação do aborto. A candidata também, em declarações à Folha de São Paulo, em 2007, em outubro de 2007, existe vídeo gravado, também fez que, ela não falou que ela é a favor do aborto, ela é a favor da descriminalização do aborto, né? Também fez uma declaração à revista Marie Claire, falando sobre isso. Então isso agora, claro, que está sendo explorado, é um valor. Nós temos que entender também, bispo, que nós estamos num país que é laico, ou seja, as questões religiosas não podem influenciar nas questões políticas. Mas aí eu até faço essa nova pergunta para o senhor. Apesar de nós sermos laicos, ou seja, não podemos envolver religiosidade com política, nós temos mais de 90% da população brasileira cristã. É verdade. Então, um país que tem 90% ou mais de 90% da sua população cristã, mesmo querendo ser laico, não pode ser laicista. Isso que eu queria a interpretação do senhor. Aliás, essa sua colocação é muito correta e verdadeira. O país é laico, isto é, ele não é de nenhuma religião, de nenhuma igreja, mas ele não deve ser laicista, isto é, contra a religião. Então, essa distinção nem sempre é feita. E os valores da religiosidade têm que ser respeitados. Tem que ser respeitados. Então, eu acho que a candidata que tu referiste, ela tem que se explicar claramente, porque no passado ela fez certas declarações, né? Agora, a gente sabe que há um clima muito comum em fortes setores da sociedade a favor da discriminação do aborto. E até